Muitos psicólogos ficam com dúvida na hora de fazer avaliação para cirurgia bariátrica sobre o tipo de formação que é necessário para poder se fazer avaliação para este procedimento. Alguns questionam se é necessário uma pós-graduação ou mesmo se é necessário um curso para que possa ser feito o procedimento de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Na verdade, não existe uma pós-graduação específica para este procedimento. O que a gente tem hoje são pós-graduações voltadas ou para transtorno alimentar, onde você vê todos os tipos de transtorno, todos os aspectos emocionais, históricos, envoltos naqueles transtornos, não só a questão de obesidade ou de cirurgia bariátrica, ele é uma pós-graduação mais ampla, então te traz dados dos transtornos que estão descritos no CID-10 ou no DSM mesmo. Nós temos também pós-graduação voltada para comportamento alimentar. Então a gente vai ter um conhecimento ali mais amplo sobre como é desenvolvido, como é formado, como acontece a relação do humano com a questão da alimentação, como isso é transformado ao longo da vida, como isso nasce, enfim, construído, e aonde está também as questões que a gente chama de um comportamento mais transtornado com relação à alimentação. Nestas pós, em ambas, a gente vê a questão de obesidade, vê também questão de cirurgia bariátrica, mas não é o foco, tá? Essas duas pós-graduações, elas trazem uma coisa mais ampla aí para o profissional. Além disso, a gente vai ter também pós-graduação de avaliação psicológica. Na pós-graduação de avaliação psicológica, aí você já vê uma questão mais ampla sobre a avaliação em vários contextos, não específico de cirurgia bariátrica. Então você vê como avaliar alguns temas, em termos até de testes, instrumentos que você pode utilizar, e você aprende a como construir um processo avaliativo, que pode ser usado para cirurgia bariátrica, mas ele não é específico em cirurgia bariátrica, né? Então, na verdade, o profissional, para fazer a avaliação hoje em cirurgia bariátrica, ele não precisa de uma pós-graduação, tá? O que ele vai precisar é ter conhecimentos, habilidades, em todos os aspectos que envolvem a questão da cirurgia bariátrica, tá? E quais são esses aspectos? Ele vai ter que ter aí conhecimento sobre obesidade, sobre cirurgia, a cirurgia bariátrica, né? E sobre avaliação psicológica, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, para a gente entender o que eu preciso saber para poder conseguir fazer uma avaliação psicológica da forma correta e que vai dar resultado aí para o meu paciente, tá? Então, o primeiro ponto que o psicólogo tem que se aprofundar em termos de conhecimentos, então eu não posso esquecer, tá? O que o psicólogo tem que ter para fazer a avaliação para cirurgia bariátrica é conhecimento e habilidade, tá? Então, vamos falar aqui primeiro do conhecimento. Obesidade, que é o primeiro tópico. Eu tenho que entender tudo que está envolto na obesidade, tá? Então, a obesidade, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Tem várias indicações de tratamento, tá? Entre elas, a cirurgia bariátrica. E ela também tem vários indicativos de causas, e não uma causa única. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que são obesos, tá? Nós temos a classificação do IMC, onde através do cálculo que é feito de peso com altura, né? É se calculado se a pessoa está com sobrepeso ou obesa. No caso da cirurgia bariátrica, ela só é indicada para pacientes com obesidade grave, né? Obesidade bem alta com IMC acima de 40 ou IMC de 35 a 40 com as comorbidades. O
que são comorbidades? São doenças associadas aí com a obesidade, que é bastante comum, né? Bastante pessoas, pacientes, né, que são obesos, eles têm outras doenças além da obesidade. Muitas vezes diabetes, pressão alta, às vezes problemas nas articulações, coluna, ósseos, né? Que trazem também aí para ele sofrimento e que muitas vezes é por isso que esse é indicado a cirurgia bariátrica, tá? Com relação às causas, né? O que causa então a obesidade? A causa, ela tem que sempre ser olhada como multifatorial, tá? Com fatores bio, psico e sociais, né? Então, dos aspectos biológicos, a obesidade ela pode vir de uma questão genética, de uma carga genética, de uma questão metabólica hormonal, né, que proporciona aí que a pessoa ela tem uma tendência natural do próprio organismo dela a ser, né, a ficar acima aí do peso. Tem as questões psíquicas também, né? Muitas pessoas elas desenvolvem ao longo do tempo, ao longo da vida, hábitos ou colocam a comida num lugar na vida dela onde ela cria uma relação que não é saudável ali com a alimentação, né? Muitas vezes colocam o comer não como uma forma de sustentar ou de, enfim, de se relacionar, mas como uma forma emocional mesmo, para conter ali emoções, para expressar emoções, colocam toda a questão da alimentação nessa questão emocional, tá? E aí tem a questão do comportamento também. Muitas pessoas desenvolvem ao longo da vida um comportamento fixado com relação à forma de lidar com a alimentação, né? E pensamentos também, né? Então a gente sempre vai olhar para essas esferas emocional, comportamental e em termos de pensamento, né? Que pensamentos, que emoções, que sentimentos, que hábitos essa pessoa tem com relação à comida e se são saudáveis ou não, no sentido de estar trazendo para ela ou não algo positivo, tá? O sentido é sempre o sentido pro indivíduo. Então, para aquela pessoa, aquele hábito desenvolvido fez um sentido, tá? Por isso que ele foi desenvolvido, mas o que de negativo ele está trazendo? Então, é ter uma compreensão sobre isso. E tudo sempre vai ser com um olhar individual, tá? Existem as questões que são mais comuns, né? Como eu falei, é comum o obeso ele ter comorbidades, tá? Mas para cada pessoa isso vai ser diferente. No âmbito social, a alimentação ela é social, né? Nós nascemos, nós crescemos em sociedade, com a alimentação incluída ali nas nossas interações sociais. Então, desde bebê, desde criança, a gente está envolta em festa familiar, em festa de família, aniversário, casamento, batizado, enfim, festas na empresa, né, onde a gente trabalha, festas de finais de ano, Natal, Ano Novo, Réveillon, sempre tem comida, né? Então a comida ela também é social, tá? E na questão social, a gente ainda tem, nos dias de hoje, na verdade ao longo da história, a gente sempre teve um padrão social mais adequado, né? E hoje não é diferente. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem uma questão biológica, uma questão psíquica, que interferem ali na questão dela conseguir emagrecer, mas que são potencializados por uma questão social, tá? Em ela tentar atingir de repente algo que foi colocado ali para ela como uma meta, como um objetivo e que nem é dela, né? É uma coisa aí mais social, uma coisa... ela tá tentando atingir um objetivo que não é dela e isso é ruim, tá? Então a gente vê a questão social, por exemplo, essa cultura da dieta às vezes ela tentou muitas vezes fazer dieta e não conseguiu, não teve resultados. Como ela se sente também com relação a isso, né? É importante, nós, enquanto terapeutas, nós vamos sempre fazer o quê?
né? Olhar como a pessoa se sente, o que ela pensa e como ela se comporta com relação a estes fatores. Aos fatores biológicos que estão envoltos na obesidade, aos psicológicos e os sociais, tá? Por isso que eu preciso conhecer a obesidade com mais profundidade. Então eu preciso estudar, eu preciso ler artigos, eu preciso ler livros, eu preciso participar de encontros, participar de eventos, de palestras, de congressos, onde vai estar sendo falado sobre isso daqui e sempre procurar um viés científico, tá? Como eu falei, nós enquanto profissionais, nós não podemos cair nesta questão aqui, tá? Que é a questão desses padrões que são impostos sem embasamento científico ou sem algo de estudo ali por trás, tá? Então a gente aqui vai sempre se referenciar como a pessoa se sente estando acima do peso consigo mesma e com relação a estas questões que estão envoltos, sim, da questão da obesidade, tá? Como ela se vê, por exemplo, qual é a imagem que ela tem de si mesma, né? A imagem corporal, como ela se vê, como isso foi construído, né? Com o advento da cirurgia bariátrica, essa questão da imagem corporal, por exemplo, vai sofrer uma transformação, né? Porque ela vai ter ali um procedimento que vai trazer para ela uma mudança e vai trazer também uma mudança na imagem corporal, né? Então é importante a gente entender aqui como ela se relaciona com a sua imagem hoje, tá? Que sentimentos, que pensamentos, inclusive para a gente ver porque a pessoa ela tem os pensamentos com relação a si mesma, né? E as crenças. Às vezes ela tem uma crença que o emagrecimento vai trazer para ela, por exemplo, sucesso, felicidade, no sentido de conquistar as coisas, e nem sempre isso é verdade, tá? Porque às vezes isso tá ligado a outras questões da personalidade dela e não à obesidade em si. Então é importante a gente identificar todos esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, enquanto a gente está fazendo a avaliação, para poder trabalhar essa questão aqui, né, na avaliação, para poder ter um resultado positivo do processo avaliativo, tá? Onde mais eu consigo conhecimento sobre a obesidade? Então eu falei sobre cursos, palestras, leituras, artigos científicos, né? A gente sempre se referenciar em pessoas que estão falando sobre esse tema e que estudam mesmo, né, sobre isso. Mas eu posso procurar também referencial teórico nessas associações, que são as referências no Brasil e que tem materiais muito importantes para eu, enquanto profissional que quero atender ao público obeso, ao público que vai fazer cirurgia bariátrica, para mim me referenciar, tá? Então é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o COESAS, né, que é um grupo dentro da sociedade de equipe multiprofissional, e a ABESO também, que é um grupo de profissionais multidisciplinar, que vai estar trazendo aí bastante material sobre a obesidade. Então é importante eu ter, enquanto profissional, ter o conhecimento, tá, de todos os aspectos envoltos aqui na questão da obesidade, que falei um pouquinho só aqui, mas tem assim uma infinidade de temas que são mais comuns, tá? Mas lembrando, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história com a comida, uma história com o comportamento alimentar. Então é importante eu entender e conhecer quem é aquela pessoa, o que para ela é se relacionar com o seu próprio corpo obeso, né? O que ela pensa, o que ela pretende depois da cirurgia, com suas emoções e com a obesidade e com a questão social, o meio ali onde ela vive. Se ela é afetada, entendeu? Por cobranças ou não, enfim. Então é sempre individual essa reflexão, tá? Mas é importante ter este olhar aqui, o biopsicossocial com relação à obesidade, tá? Outro ponto que é fundamental a gente ter conhecimento profundo ali com relação ao processo de avaliação para bariátrica. Como funciona, quais os tipos, o que trazem o processo cirúrgico mesmo em si, tá? Então, existem diversos tipos de processo cirúrgico.
tem os que são realizados de forma aberta, tem os que são realizados por videolaparoscopia, tem as técnicas mistas, tem as técnicas restritivas, as técnicas que vão mexer só com a absorção, que são as intestinais. Cada equipe trabalha com uma técnica específica, comumente é assim, né? Normalmente o cirurgião, ele gosta de fazer a cirurgia de uma técnica específica, e nós, enquanto profissionais, precisamos o quê? Ter o conhecimento de quais são essas técnicas, como elas acontecem, qual é a técnica que o nosso paciente vai fazer e o que comumente acontece na realização daquela técnica, tá? Então, por exemplo, a cirurgia bariátrica que vai ser realizada somente com restrição, onde vai ter ali uma mudança somente no volume, no tamanho do estômago, né? Seja por uma colocação de um balão, ou seja de forma cirúrgica mesmo, por uma técnica onde vai se grampear, né, o estômago, vai ser diferente daquele paciente onde vai ter esta questão restritiva mais a intestinal, tá? A recuperação é diferente e o que vai vir depois também. Então a gente precisa ter conhecimento. É parecido? Pode ser, tá? Mas tem algumas questões que são diferentes e isso é importante a gente conhecer. Para quê? Trabalhar com o paciente. O que eu vou trabalhar com o paciente aqui durante o processo de avaliação, tá? Eu vou trabalhar algo chamado de psicoeducação. Tá? O que é a psicoeducação? Nós, enquanto psicólogos, trazemos aí a clareza de temas junto com o nosso paciente sobre aquilo que ele vai estar ali vivendo, que é o processo de cirurgia bariátrica, sobre os aspectos emocionais, comportamentais e mentais sobre a questão da cirurgia, tá? Então, vou dar um exemplo. Após a cirurgia, o paciente ele tem que refazer todos os seus hábitos alimentares, tá? Então, logo em seguida, a cirurgia é só dieta líquida, tá? E aí depois é introduzido pastosa e a dieta sólida. Mas, vamos supor, se eu tô com um paciente que ele tem o hábito de fazer apenas 1 ou 2 refeições ao dia. Depois da cirurgia, ele vai precisar fracionar essas refeições. Então, ele tinha um hábito de comer 2 vezes ao dia e ele vai ter que passar a ter o hábito de comer 7 vezes ao dia, por exemplo. E é uma mudança comportamental que vai ser exigida dele e que ele vai ter que fazer, né? Não é uma escolha, porque se ele não fizer, ele pode ter prejuízos muito grandes, né? Não só com questão do emagrecimento, mas a pessoa ela passa mal porque mexe com o metabolismo, né? A gente fala aqui da cirurgia bariátrica, mas a cirurgia, na verdade, o nome dela atual é cirurgia bariátrica e metabólica. Por quê? Porque ela também mexe com o metabolismo da pessoa. Então, este protocolo de ter que fazer mais refeições ao longo do dia não é só por uma questão de emagrecimento, tem a ver com a questão dos nutrientes, das vitaminas, com a questão do metabolismo. E a pessoa, se ela não faz, não cumpre, né, não segue o protocolo certinho que é colocado ali pelo médico, ela pode ter muito prejuízo físico mesmo, ela passa mal, né? E aí o que nós, enquanto psicólogos, vamos fazer com essa informação? Porque essa é uma informação que a equipe médica passa para o paciente. Deve passar, tá? Nós vamos checar se ele tem conhecimento de tudo isso. Por quê? Quando ele entrar nesse processo que ele fizer a cirurgia, não dá para voltar atrás, né? Então ele tem que entrar, ser uma decisão acertada, né? Ele tem que estar plenamente consciente, é uma escolha dele, tá? A cirurgia ela tem os critérios para realizar. Um deles é o IMC, tá? Mas não é o único. A pessoa tem que ter histórico de tentativas de emagrecimento sem sucesso, por exemplo. Então, ele já tem que ter tentado perder peso de outras formas. Mas a escolha do procedimento cirúrgico é do paciente, tá? Sempre. Então, ele vai fazer essa escolha. O que nós, como psicólogos, vamos fazer ali no processo avaliativo é garantir que ele vá para esse procedimento com maior consciência, informação de tudo que pode acontecer com ele em todo esse processo, tá?
E aí a gente se utiliza dessa ferramenta aqui, que é a psicoeducação, para poder discutir ali com ele estas informações e trazer as questões emocionais, comportamentais e de pensamentos envolto em cada coisinha ali que a gente vai trazendo para discussão, tá? Então ele tem que saber, por exemplo, que independente do tipo de cirurgia que ele fizer, ele pode ter dumping, ele pode ter o entalamento, que ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar, que ele pode ter uma queda de insulina e isso pode fazer mal para ele pode inclusive até desmaiar. Então ele precisa ter consciência de tudo isso, para quê? Para que ele escolha esse procedimento baseado em todas as informações que ele tem, consciente do que ele tá fazendo, tá? É lógico, e quando ele estiver passando por, né, quando a gente sabe de uma coisa, é diferente de quando a gente passa por aquilo. Mas a gente tem que garantir que ele tem toda a informação. Se ele não tem algo que eu posso passar, eu vou estar passando. E se é algo mais que eu acredito que a equipe médica ou a nutricionista que deva passar, aí é eles que têm que passar, né? Por isso que o processo de avaliação para bariátrica, ele é multidisciplinar, né? Cada um vai fazer a sua parte do processo. Então, apesar da gente estar falando sobre com o paciente o que acontece ali na cirurgia, a gente vai estar falando dos aspectos emocionais envoltos naquilo, tá? Para falar sobre isso, eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento sobre tudo que envolve a cirurgia bariátrica, seja o tipo de cirurgia que eu tô fazendo, como que eu vou conseguir discutir isso com o paciente e avaliar se ele tem esse conhecimento, se foi passado isso para ele ou não, né? Por isso que eu, enquanto profissional, se eu tô trabalhando com essa demanda, eu tenho que ter este conhecimento aqui, ó, novamente, tá? É uma coisa fundamental, é a gente ter conhecimento, né? Então, eu tenho que estudar, sim, sobre cirurgia bariátrica, eu tenho que participar dos congressos, dos encontros e saber quais são as novidades da área, mesmo que eu não seja cirurgiã, né? Porque sempre eu vou estar relacionando isso daqui, tá? O que vai estar acontecendo com o meu paciente na questão física, né? Questão biológica. Vou estar relacionando isso com as questões emocionais, comportamentais, de hábitos, enfim. Tudo que está relacionado aí com a psicologia envolta ali na cirurgia. Então, eu tenho que conhecer sobre cirurgia bariátrica, tá? Esse é o segundo ponto. Então, eu tenho que conhecer a fundo obesidade, tenho que conhecer a fundo cirurgia. E o terceiro ponto que eu tenho que conhecer, ter conhecimento a fundo, é a avaliação psicológica. A avaliação psicológica, eu tenho que ter conhecimento sobre o que é uma avaliação e como ela está estruturada. Na faculdade, nós temos a questão da avaliação na grade curricular, né? Nós, enquanto psicólogos, aprendemos a fazer avaliação. Porém, nós temos um conteúdo teórico imenso, né, que é disponibilizado ali pra gente, onde a gente tem que fazer escolhas, né, de linha teórica, escolhas de segmento, se a gente vai para clínica, para educacional, para organizacional, enfim. E às vezes não fica tão claro, quando a gente sai da faculdade, que é um processo de avaliação psicológica, tá? Então a gente tem que ter esse conhecimento e saber fazer. O processo de avaliação psicológica, ele é um processo estruturado, com começo, meio e fim, onde eu vou ter um objetivo e eu vou ter uma estrutura para estar realizando este procedimento, tá? Então, no caso da avaliação de cirurgia bariátrica, a demanda, o motivo, o que eu vou estar avaliando, ele vai ser sempre a mesma coisa, tá? Vai ser o quê? Os aspectos emocionais, a estrutura mental, a estrutura psíquica, os hábitos alimentares daquela pessoa, para que eu consiga, no final do meu processo, dizer se ele está preparado ou se ele tem estrutura psíquica mesmo para viver aquela mudança imposta aí pela cirurgia bariátrica para adesão do tratamento, né? Para ele conseguir ali fazer o que o procedimento, o que o processo exige que ele faça, tá? De cirurgia. Então, o processo de avaliação, ele tem que conseguir avaliar isso, né? Para isso, eu tenho que ter uma estrutura avaliativa. Então, eu tenho que ter um começo, um meio e um fim. Eu tenho que ter claro, enquanto profissional, o que eu estou avaliando, né? Que é isso que eu falei, os aspectos emocionais, comportamentais do paciente, para correlacionar isso com a questão da obesidade, da cirurgia, tá?
E aí, na estrutura, vai ter estes itens que eu vou avaliar, né? Então, o que eu vou avaliar no paciente que tá ali para fazer uma cirurgia bariátrica, né? Eu vou avaliar o histórico dele com obesidade, vou checar se os critérios para a cirurgia estão sendo atendidos, qual a relação dele com mudanças, né? Como que é a resiliência desse paciente, como que é a personalidade desse paciente, traços de personalidade, né? Como que é a questão do ambiente familiar, né? É um ambiente acolhedor que dá um suporte, ou é um ambiente disfuncional, é um ambiente onde não há um suporte, né? É fundamental para o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica ter um suporte familiar. E isso tem que estar contemplado aí na nossa avaliação. Então, eu tenho que ter claro para mim que pontos eu tenho que olhar, o que é importante. Por isso que eu preciso ter conhecimento sobre obesidade e sobre a cirurgia, né? Porque senão eu não consigo fazer minha avaliação. Eu vejo muitos colegas pedindo modelo de laudo para avaliação, né? O laudo, ele vai fazer uma concisão, ele vai pegar os pontos ali que você olhou e dar uma resposta para o cirurgião, uma resposta a uma pergunta. Qual é a pergunta? Se aquele paciente, ele está emocionalmente apto ou é indicado pela psicologia, nas questões emocionais, comportamentais, a realizar o procedimento. O laudo vai responder essa pergunta para o cirurgião, né? E aí, para eu, enquanto profissional, conseguir dar uma resposta com ênfase, eu tenho que ter todo esse conhecimento. Então, muito colega pede modelo de laudo, mas não tem essa estrutura avaliativa que eu tô falando formada, né? E aí é um risco grande. Por quê? O processo cirúrgico, ele muda, apesar da pessoa saber, ter consciência do que vai mudar, tá? Ele muda de um dia para o outro a vida da pessoa. Isso é um fato. Como a pessoa lida com mudanças? Né? Quais são as características de personalidade que esta pessoa tem, se elas são facilitadoras ou são dificultadoras para ela lidar com mudanças? Isso é um ponto que eu tenho que ver aqui na avaliação. Porque se eu não vejo isso, eu não estou olhando para como essa pessoa vai passar por este processo, e é este o meu papel. Então, eu tenho que ter conhecimento de avaliação, eu tenho que saber que ela tem começo, meio e fim, que ela tem sessões pré-determinadas que podem variar um pouco, mas a princípio eu tenho um prazo para fazer aquilo, tá? Que eu posso utilizar métodos, técnicas, instrumentos e testes. Então, eu tenho que saber a diferença entre tudo isso, né? O que é um método psicológico, o que é um instrumento psicológico, o que é um teste psicológico, né? Muita gente também pergunta, mas eu tenho que usar teste na avaliação? Não necessariamente. Né? O teste ele vai te trazer algumas informações que são importantes para um processo que tem começo, meio e fim e onde você tem prazo. Então, ele traz dados objetivos. É por isso que eu acho válido utilizar. É obrigatório? Não, não é. Você consegue avaliar também sem utilizar teste, tá? Só que eu tenho que ter, como eu tô falando, todo esse conhecimento bem segmentado em mim, bem sedimentado, tá? Bem concreto, para quê? Para que eu consiga fazer a avaliação. Então, por exemplo, falei, né, que a gente tem que avaliar traços de personalidade. Se eu utilizar testes, eu consigo ter isso de uma forma mais objetiva e mais clara. Se eu não utilizar, dá para mim também avaliar? Dá, por entrevistas, por outros métodos, outras técnicas, dá para mim avaliar também, tá? Só que eu tenho que ter bem definido que eu tô avaliando personalidade, porque se fica tudo muito solto, vira terapia. Né? E o objetivo da avaliação não é terapia, apesar dela ser terapêutica, né? Quando a gente está fazendo o processo de avaliação, que a gente está fazendo psicoeducação, nós acabamos fazendo um processo terapêutico com o paciente, mas o objetivo dele não é esse. E quem tem que ter isso em mente somos nós profissionais, tá? Não é o paciente. Então, sempre que o paciente, de repente, durante o processo avaliativo, for para uma outra temática, for para um outro local, né, trouxer uma outra dor, uma outra questão, nós acolhemos, podemos até orientar, enfim, mas a gente tem que voltar para o objetivo nosso de estar ali, que é a avaliação, né? A gente não pode perder isso de vista, tá? Então, o psicólogo, para fazer a avaliação para bariátrica, ele tem que ter uma postura mais ativa, né? Uma postura onde ele pergunte bastante,
tá? Escute, lógico, mas pergunte, onde ele consiga inserir um instrumento ali que ele preparou, tá? Para poder avaliar. Às vezes você não consegue naquela sessão, mas na outra você tem que retomar, né? Não pode deixar o processo muito aberto, tá? Isso independe, tá, gente, de linha teórica. Depende de linha teórica. Qualquer profissional com qualquer linha teórica pode fazer avaliação para bariátrica. Isso não tem correlação, tá? O que eu tenho que ter, então, ó, é conhecimento de avaliação, tá? Então, ó, eu tenho conhecimento, então, sobre obesidade, sobre cirurgia e sobre avaliação. Aonde eu consigo esse conhecimento? Existem esses órgãos que vão te dar conhecimento, tá? Bastante material. Posso participar de congressos, leituras, artigos científicos, ouvir bastante vídeo de profissionais da área, né? Hoje a gente tem na internet bastante material bom, tá? Seguir pessoas que são referência na área e ouvir. Posso participar de grupos de estudo também, é bem bacana, tá? Mas além do conhecimento, o que mais eu tenho que ter? Que eu tinha falado lá. Isso aqui, ó, a habilidade. O que é a habilidade? É saber fazer, né? E como que eu aprendo a fazer? Fazendo, né? Na verdade é isso. Você vai ter todo o conhecimento e você vai adquirir a habilidade fazendo. O que eu sugiro é que no começo você tenha uma mentoria ou uma supervisão ou alguém onde você discuta os casos que vai te mostrar de repente alguns pontos que você não viu e que são importantes ver, ou alguns pontos onde você não aprofundou e seja interessante aprofundar, tá? Como eu falei, cada avaliação, apesar de você ter uma estrutura, de você ter todo esse conhecimento, né, de você estar ali exercitando para transformar isso em prática, em habilidade, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada pessoa que você está avaliando vai ter uma história de vida, uma história familiar, objetivos diferentes, enfim, vai lidar com a vida de uma forma diferente. Então, você tem que olhar para ela de uma forma diferente, mas tem que ter tudo isso com um pano de fundo, tá? Então, para adquirir habilidade é fazendo. Então, o psicólogo, ele precisa ter uma pós-graduação? Não, mas ele tem que ter bastante conhecimento, acho que deu para perceber que é bastante coisa, né? Bastante conhecimento e habilidade, ele precisa começar a fazer, buscar aí, como eu falei, mentoria, supervisão, alguém que oriente, que seja mais experiente, que oriente ele aí nos primeiros passos, tá? Para que ele consiga fazer o quê? No final de tudo isso, emitir um laudo. E como eu falei, o laudo não é só um papel, né? O laudo é você se responsabilizando enquanto profissional numa avaliação daquela pessoa, né? Então é importante a gente fazer tudo com bastante clareza, né? Com bastante apropriação daquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão a gente fica com uma sensação de que não tá fazendo as coisas direito e não tá mesmo, né? Isso aí pode prejudicar uma pessoa que você está atendendo, então não é uma coisa legal, tá? Se você quer trabalhar com avaliação para bariátrica, vai atrás de conhecimento, cursos, né? Existem cursos que vão aí te capacitar, vai atrás de desenvolver a habilidade, né? De ter a prática ali disso e comece a fazer, tá? Comece a fazer para poder atender da forma correta, para que seu paciente tenha um bom prognóstico aí com relação ao procedimento que ele vai fazer, né? E para que seu trabalho fique bem feito, não só para o paciente, mas que você sinta que você está fazendo também um bom trabalho.